Continua com a gente vai seguir falando sobre esse assunto. Agora a gente vai conversar com o Dr. Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização. Dr. Renato, é sempre um prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigada por falar com a CNN mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Marcela. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, Basília. Sempre um prazer. Um abraço a todos aí, os assinantes da CNN. Eu já vou pegar esse gancho da Basília sobre essa informação que ela trouxe do Ministério da Saúde, do governo federal, tentando, então, negociando para a compra de vacinas para evitar a varíola dos macacos, né, a monkeypox. É só assim que a gente vai conseguir frear a doença, doutor? Olha, surpreendentemente, o vírus da varíola do macaco, como a Basília certamente destacou, ela não é uma doença transmitida por macacos, ela levou esse nome porque foi identificada pela primeira vez em primatas, em macacos, então daí acabou levando o nome, mas o reservatório no ambiente normalmente são os roedores que vivem na África. Mas é uma doença que já existe e se reporta milhares de casos todo ano no centro da África. E aí ganhou essa proporção de epidemia mundial, atingindo hoje mais de 80 países, e disseminando em todos os locais. Então é importante, sim, esses alertas serem feitos, orientar a população, porque o que a gente está vendo, Tainá, Marcela, não é aquela mesma lesão que a gente vê muitas vezes nas fotos, com todo o corpo tomado. 2/3, né, quase 70% dos indivíduos acometidos pela varíola dos macacos têm menos de 10 lesões. Lesões que parecem uma ferida, parece uma vesícula, uma afta ali na pele, no tronco, e muitas vezes na região genital e anal. Então, esses são os sintomas que a gente precisa alertar a população. E o Ministério tem que fazer esses alertas, fazer orientações aos estados, aos municípios, para que esses diagnósticos sejam feitos precocemente para evitar a disseminação. E laboratório, né? Precisa testar, precisa confirmar esses casos, os testes precisam ser disponibilizados com muita rapidez, senão nós vamos cada vez mais retardando o diagnóstico e o tempo de disseminação vai ser cada vez sendo maior. Ótimo, doutor, mas vamos organizar aqui, né? O senhor trouxe alerta para a necessidade mais urgente de onde o Ministério da Saúde tem que atuar nesse momento, né? O Ministério já demonstra a intenção de comprar vacinas. A gente falava há pouco, o estado de São Paulo chegou a conversar com o Butantan para desenvolver o imunizante aqui no Instituto também, mas paralelo a isso, de maneira mais emergencial, o senhor fala de testes e, pelo que eu entendi, de uma campanha de orientação, esclarecimento, informação sobre a doença, doutor, neste momento? Exatamente, Tainá, você tem toda a razão, né? As vacinas não vêm para já. As vacinas, infelizmente, há uma disputa grande mundial pela pequena quantidade de doses que existe. Essas vacinas foram desenvolvidas para serem utilizadas em oficiais, em agências que vão, as expedições que vão à África Central, ou mesmo profissionais de laboratório que lidam com esses vírus. Então, a produção é muito baixa e hoje muitos países querem essas vacinas, então não há... A declaração de emergência sanitária, inclusive, facilita a produção dessas vacinas em maior escala. E certamente os antivirais, as drogas que estão sendo testadas também, ainda tem pouco espaço de uso para a gente começar a utilizar. Resta-nos, sem dúvida, comunicação com a população, diagnóstico, e aqui tem um diferencial importante, Tainá, que o período de contaminação, ou seja, o indivíduo infectado, ele fica transmitindo o vírus por semanas. Diferente da Covid, que a gente fazia aquele isolamento de 7 a 10 dias, aqui o indivíduo, desde que começa a ferida até a sua última cicatrização, ele é um potencial transmissor. Ou seja, 3, 4 semanas, às vezes, o indivíduo transmite. E é muito difícil fazer um isolamento adequado por tanto tempo. Por isso que é importante nós esclarecermos a população, informarmos as situações de risco. 95% hoje dos casos, Tainá, acontecem em homens, 95% no sexo masculino e 95% naqueles que fazem sexo com homens. Há um forte componente de transmissão sexual da doença neste momento e as pessoas sob esse risco precisam estar orientadas na identificação dos casos, na evitar esse tipo de contágio e se preservar, porque essa forma de transmissão tem sido a mais frequente. Não será a única, certamente, e também não há como
e nem por que estigmatizar essas pessoas como a fonte de transmissão, porque a doença vai acabar ganhando uma proporção maior, não só naqueles que fazem sexo ou comem, mas em todas as condições outras. Então é importante que a gente oriente a população. Esclarecimento nesse momento e diagnóstico rápido para esses quadros, hoje são as ferramentas que nós vamos dispor no curto prazo para conter a disseminação da doença. Perfeito, doutor. Quem participa da nossa conversa também é a Basília Rodrigues. Basília. Tudo bem, doutor? Obrigada pela atenção de sempre. Essa decisão da OMS em classificar como emergencial as discussões, né, estado de emergência sobre essa doença, globaliza a discussão, né? Então, a gente não estava falando de monkeypox como agora, né, como uma pauta do noticiário, uma pauta prioritária. Você acha que o Brasil pode compartilhar algum tipo de experiência com outros países? Como que se dá isso também na solução? Como que os países podem cooperar um com o outro também nessa busca de solução? Agora que a gente já passou, está passando no final aí, enfim, por uma pandemia, né? Acho que alguns mecanismos, canais de contato foram aperfeiçoados ou até criados durante a pandemia da Covid-19. Estamos diante de uma nova doença, um caráter de emergência que também causa medo, né, no mundo. De que forma os países podem se ajudar? Perfeito, você tem toda a razão, Basília. Boa tarde a você também. Tudo bem? Essa é a 7ª doença, né, que a OMS declara como uma emergência de saúde internacional. Foi assim 2 vezes com o Ebola, foi assim com a Zika vírus, foi assim com a polio, que continua uma emergência até hoje, foi assim também com a Covid-19, o H1N1 e agora a monkeypox. E quando isso acontece, há um cenário onde essa cooperação de informações entre os países se destaca, porque você cria opções de estudos, vamos dizer, multilocais, né, onde em vários estados, em vários países, você consegue fazer análise desses dados, você cria condições de fazer avaliações estatísticas mundiais, você cria condições de desenvolvimento acelerado de drogas antivirais, de vacinas novas, de produção de cooperação. E é claro que países que têm já um legado de uma vigilância como o Brasil, aperfeiçoada, como você bem lembrou, pela Covid-19, desses canais criados, dos laboratórios centrais de identificação, de laboratórios produtores de vacinas, tudo isso ajuda e muito, que seja um legado importante para que nós aproveitemos toda essa experiência da Covid-19 e transforme toda essa realidade que a gente teve no enfrentamento da Covid, no enfrentamento das futuras epidemias. Cada vez mais nós vamos viver no mundo com epidemias novas. Outros vírus de outras regiões virão e se nós não estivermos preparados para enfrentar com vacinas, com medicamento e principalmente com informação, nós precisamos ter uma comunicação efetiva, não como foi a Covid-19, o Ministério dizendo alguma coisa, a comunidade médica dizendo outra coisa, use máscara, não use máscara, tome esse remédio ou não tome. A gente precisa de comunicações efetivas e que a população compreenda os riscos, as formas de transmissão e a maneira de se prevenir. Doutor, bom, diante de um cenário em que a gente tem muitos casos, mas não é uma quantidade ainda muito expressiva, digamos assim, se você for olhar do ponto de vista do planeta, do mundo, tem muitos casos, mas são poucas as mortes, 5 mortes por monkeypox. Doutor, a minha aflição é pensar que, de fato, se as pessoas podem imaginar que não é uma doença tão letal, o cuidado para evitar que a doença aumente, os casos aumentem aqui no Brasil, vamos falar de Brasil, seja diminuído, né? Que seja desprezado do ponto de vista de não ter o cuidado necessário para lidar com a doença. Pode acontecer isso? Tem toda a razão, Marcela. Tem 2 boas notícias quando a gente olha, se é que é possível dar uma boa notícia nesse momento. Primeiro é a baixa letalidade da doença, né? Então, você bem destacou, são mais de 15 mil casos identificados no mundo, até agora com 5 mortes. E outra boa notícia é que a transmissão, a velocidade de transmissão é diferente de vírus como a Covid-19, né? O SARS-CoV-2, que tem doença de transmissão respiratória,
onde o falar, o tossir, o propagar no ambiente permite uma expansão muito maior da doença. Então, a transmissão não é tão efetiva quanto as doenças de transmissão respiratória e a letalidade não é tão alta como a gente viu. São boas notícias, mas não deve negligenciar, você tem toda a razão. Os riscos de complicações dessas feridas, as infecções de pele, para os grupos mais vulneráveis, crianças, gestantes, quando adquirem, há o risco de transmissão para o bebê, de abortamento, de perda da gestação. Os idosos, os imunocomprometidos, podem sofrer muito com essa doença. Lá na África, onde a gente identifica endemicamente, esses casos acontecem continuamente há anos no continente africano, há duas regiões vamos dizer, com 2 subvariantes do monkeypox que circula. E, felizmente, o que está circulando entre nós aqui é aquela variante um pouco mais leve. Mas isso não nos deve, vamos dizer, relaxar nessas medidas, entender que é uma doença que se pegar não tem problema nenhum. Não é assim. Causa dor, causa desconforto. 15% na última publicação de 13 países que avaliaram foram hospitalizados. Hospitalizados, Marcela, a maioria por dor, a maioria por sintomas gerais, de mal-estar, mas a transmissão para profissionais da saúde que lidam com esses indivíduos infectados já foi identificada e as vacinas provavelmente vão cumprir esse papel. Proteger aqueles indivíduos que teve contato com o caso confirmado, que nós chamamos de prevenção pós-exposição. Então, eu tive contato com alguém que já adoeceu, eu tomo uma vacina para prevenir minha adoção, vacinar os profissionais da saúde que lidam com esses pacientes portadores e, à medida que tivermos mais doses, eventualmente expandir a vacinação para os grupos de maior risco. Mas, por enquanto, você bem disse, né? Esse relaxamento de achar que é uma doença não tão grave não deve ser encarado assim, não. Nós temos que entender que é uma doença com potencial de gravidade e que a gente deve combater e evitar a sua disseminação da melhor forma possível. Doutor, o senhor falava sobre eventuais erros que o Brasil pode ter tomado no direcionamento das medidas para a Covid-19 e que não podem ser repetidos para a monkeypox, né? Quais são esses erros que o senhor destaca? E tanto a gente agora no início de tudo, né, no momento em que o Ministério da Saúde sinaliza uma organização, sinaliza uma intenção de comprar vacina, né, pode também se organizar para campanhas de informação. O que o senhor espera dessa maior liderança de saúde do nosso país para lidar com a monkeypox? Você tem toda a razão. Nós pecamos demais na comunicação com a população com a Covid-19, onde o uso de máscara nunca foi incentivado pelas autoridades de saúde. O tratamento com medicamentos que não funcionam, foram incentivados pelo governo. Muitas vezes o distanciamento também não foi colocado como algo importante. A negação da vacina no começo, a demora em aquisição de vacinas, tudo isso são lições que a gente deve ter aprendido e deve, nesse novo cenário, fortalecer o contrário dessas atividades ou dessas ações que foram feitas. Então, informar a população com qualidade, providenciar vacinas assim que possível, comprar testes diagnósticos para operação e detecção desses casos, são medidas que parece que o governo vem, desta vez, tendo uma atitude muito mais proativa. Criou-se uma sala de situação específica para a Covid, que agora já foi desfeita, mas está dentro da Secretaria de Vigilância em Saúde, a sala continua funcionando, específica para lidar com essa situação de emergência, e os dados e essas atitudes precisam ser imediatas. Aquisição de testes diagnóstico, desenvolvimento dentro dos nossos laboratórios de padronização desses testes de reconhecimento por biologia molecular, especialmente, e, principalmente, orientação, informação, comunicação direta com a população, informando dos riscos, informando quem são os grupos vulneráveis e, principalmente, eu acho que é o mais importante, orientando como identificar as feridas. De novo, eu friso nesse ponto, Tainá, porque é muito importante. É diferente do que a gente tem visto nas fotos, aquelas pessoas com varíola, com aquelas vesículas espalhadas pelo corpo todo. 2/3 dos indivíduos até agora diagnosticados têm menos de 10 lesões. Lesões geralmente na região anal, na região genital, nas mãos, muitas vezes no tronco. É preciso estar atentos a essas lesões,
Começou com uma ferida, uma bolinha, formou uma úlcerazinha, uma casquinha, uma ferida, 1, 2, 3, precisa ir no médico, identificar logo, enquanto isso ficar isolado, evitar contato íntimo, porque a maior forma de transmissão, a principal forma de transmissão é o contato direto dessas lesões, pele a pele com outra pessoa. Pode eventualmente transmitir por via respiratória, pode eventualmente transmitir por toalha, por lençol, mas em geral a grande forma de transmissão é pelo contato direto com a pele. Então, identificou uma lesão na pele diferente, especialmente se ela é bolhosa, precisa procurar um serviço de saúde, porque hoje nós temos muitos casos suspeitos. Confirmamos aí essas centenas de casos, mas nós temos ainda na fila para o diagnóstico, aqui em São Paulo, outro tanto grande de casos ainda esperando para confirmação. Eu acho que esses números vão subir rapidamente nas próximas semanas. Perfeito, doutor. Vou passar a bola para a Basília Rodrigues. Você falou dessas lesões, né? Muita gente realmente fica imaginando umas lesões grandes pelo corpo e às vezes pode ser ali só uma espinha, uma coisa bem mais discreta, né? Então acho que a gente não pode também, as pessoas têm que saber que não necessariamente precisam nascer grandes lesões para imaginar que está com a doença. Basília, com você. Pois é, eu também observei na fala do doutor que ele destacou o que a gente pode chamar até de um tipo de curva de aprendizado, né, no comportamento do governo federal por meio do Ministério da Saúde. Então, já no primeiro momento, a primeira resposta que a gente teve por meio de nota falava de teste e de vacina. Isso chama muita atenção, é uma inflexão, né, uma mudança de comportamento. O governo falando que há testes disponíveis para toda a população e que já está em tratativas para a compra da vacina. Então, nota-se uma mudança de comportamento por parte do governo. Eu gostaria que o senhor falasse mais sobre isso e também da necessidade de mudança de comportamento das pessoas. O senhor vai acabar voltando em alguns pontos do que o senhor já disse mesmo em suas respostas, mas é porque chama muita atenção e é cercado por curiosidade esse tema, né? Ainda mais agora que ganhou toda essa relevância mundial. Então, sobre as formas de transmissão, falar sobre comportamento do governo e comportamento das pessoas, sobre as formas de transmissão. O senhor acha que tomar mais cuidados, como higiene, utilização de máscaras e até também a proteção sexual, no ato sexual, é algo que deve ser orientado às pessoas? Sem dúvida, Basília, você tocou em 2 aspectos importantíssimos, um deles é em relação ao enfrentamento pelo Ministério da Saúde. Certamente esperamos que os erros cometidos na Covid-19 não se repitam nessa nova epidemia. E parece que os caminhos começam a ser já desenhados de maneira diferente do que foi no começo, sem negacionismo, ouvindo a ciência, chamando especialistas para a sala de vacinação, para discutir exatamente as melhores medidas. O caminho está bastante diferente, isso, pelo menos, a gente tem visto essa outra forma de abordar a doença do que foi a Covid-19. Em relação à transmissão, Basília, hoje, é importante destacar isso, hoje a gente fala isso sempre com muito cuidado, para evitar algum tipo de estigma em relação a alguma população-alvo, mas é importante destacar que mais de 95% dos casos aconteceram até o momento em homens que fazem sexo com homem. Há um forte caráter de transmissão sexual da doença nesse momento. As lesões que aparecem quase sempre na região anal e genital têm a ver com transmissão sexual, sim, e é preciso orientar a população, né, sobre essas formas de transmissão. Pode eventualmente acontecer por transmissão respiratória, pode, por toalhas, por lençóis, como a gente falou. Mas hoje, os principais grupos, ou o principal grupo afetado pela doença, são esses grupos de homens, jovens e que fazem sexo com homem. Então, essa é a grande população-alvo que precisa de orientação, precisa de prevenção, e é da maneira que a gente vai reduzir a transmissão da doença nesse momento. De novo, não há nenhum estigma, a doença não é exclusiva essa não é a única via de transmissão e certamente com o passar do tempo a transmissão deve, como o HIV também, ser generalizada para toda a população. Não há por que estigmatizar um grupo ou outro, é com todo o cuidado que a gente fala isso, porque não se trata de uma doença de uma população específica ou de um comportamento específico.
A doença é transmissível para todas as pessoas, mas hoje, nesse cenário onde a gente reconhece os principais grupos afetados, a orientação específica para esses grupos deve acontecer, as pessoas têm que estar informadas, reconhecer as suas lesões na sua pele e evitar o contágio sempre que estiver presente com alguma suspeita. E diagnóstico, né? Diagnóstico precoce, diagnóstico adequado, mas precisa do teste com resultado rápido. Não adianta a pessoa ir no serviço de saúde e não ter ali o teste para ser realizado, demorar uma semana para o resultado sair. Tudo isso nós precisamos de agilidade, porque o enfrentamento de uma situação como essa não pode ser lento, não pode ser demorado, pode aguardar semanas. Então nós precisamos confirmar esses casos o quanto antes. O que a gente está enxergando hoje, Basília, infelizmente, provavelmente é uma ponta de um iceberg. Nós temos muito mais casos aí por aí que a gente ainda não confirmou do que esses mais de 600 casos que nós já confirmamos no país. Obrigada, doutor. Realmente, né? Porque se a gente for imaginar quantos casos de fato a gente tem, deve ser muito mais do que isso. Doutor Renato Kifuri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunização, obrigada mais uma vez por falar com a gente e também prestar esses esclarecimentos tão importantes, doutor. Eu que agradeço, Marcela, Tainá, Basília. Um ótimo fim de domingo a todos e um ótimo fim de semana também. Obrigada, doutor. Até a próxima.